tema desta segunda conferência é o futuro do Douro. Já tivemos uma primeira, o futuro do Douro, com alguns jovens, gente com projetos empresariais. Hoje, um ponto de vista um pouquinho diferente. Queremos dar também aqui uma perspectiva institucional, uma vista também sobre o património, uma vista sobre as culturas e as gentes, portanto, nesse sentido convidamos um conjunto de pessoas notáveis, eu reputo de notáveis, que nos vão falar um pouquinho sobre o tema. O tema é o futuro do Douro, uma organização da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, juntamente com a UTAD, a quem muito agradecemos pelo apoio que nos deram, nomeadamente em termos técnicos, e que nos permitem estar aqui hoje. Agradeço também a todos aqueles que decidiram utilizar algum do seu tempo para aqui nos ouvir, e esperamos que seja do vosso agrado. Luís Pedro Martins, Gaspar Martins Pereira, infelizmente Natália Fovrel não poderá estar presente por razões de ordem pessoal, será substituída por Orlando Sousa, que também alguém que conhece muito bem o Douro, a sua história, a questão patrimonial, que para além de ser membro do ICOMOS, arqueólogo e licenciado em História e com mestrado em Arqueologia, uma pessoa que também sabe muito sobre o Douro e que nos vai falar um pouco sobre a questão do património mundial, e a Teresa Albuquerque, a diretora da Fundação da Casa de Mateus. O Luís Pedro Martins é o nosso primeiro palestrante, ou a primeira pessoa que falará. Eu não queria que isto fosse provavelmente nenhuma conferência, nem uma palestra, fosse mais uma conversa. Toda a gente o conhece, é o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Devo dizer, já o disse há pouquinho, digo agora de uma forma mais pública, e eu quero lhe agradecer a forma empenhada, a forma irrequieta, a forma permanente com que tem defendido o Douro nestes tempos de grande dificuldade para o turismo. Eu acho que está a prestar um serviço que é notável e que merece ser aplaudido, e que eu acho que o Douro saberá apreciar. Muito obrigado por isso. Bem, começo com o Luís Pedro, e começo por uma provocação, usando uma frase do Miguel Torga: o destino destina, mas o resto é comigo. Na sua opinião, Luís Pedro, que resto é este que temos que fazer? Que destino é este que temos que criar para o Douro? Na sua dimensão física, na sua dimensão estratégica, na sua dimensão do turismo, que destino é este que temos que criar no Douro? Muito bem. Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. É um prazer estar nesta conversa e agradecer desde já à Liga dos Amigos do Douro e à UTAD esta oportunidade. Eu estou um bocadinho mais acima, estou em Trás-os-Montes, conforme podem ver aqui nas minhas costas está o Castelo de Bragança. Estamos neste momento numa ação de promoção do território, com um grupo grande de jornalistas, bloggers e os ditos influencers, público tão importante neste momento para ajudar a divulgar aquilo que melhor temos na região, e por isso desde já peço as minhas desculpas, porque vou fazer a minha intervenção aqui sossegado, mas depois o resto vai ser dinâmico e eu vou-vos ouvindo já a caminho do Parque Biológico de Vinhais, que é o ponto seguinte desta press trip. Bom, eu poderia começar por responder também com uma frase provocatória, neste caso não do Miguel Torga, aliás em relação ao Douro tem algumas das mais fantásticas que eu conheço, nomeadamente aquela em que ele diz Douro esse excesso de natureza, mas neste caso com uma do Einstein que dizia algo parecido com esta ideia de que não vale a pena preocupar-nos muito com o futuro porque ele vem ter connosco. Bom, eu diria que esta pandemia quase que consegue transformar essa frase em algo muito verdadeiro. Eu tenho dito que se é possível tentar perceber algo de positivo que aconteceu com a pandemia, embora sendo sempre perigoso afirmar semelhante coisa, nomeadamente perante tantos dramas associados a ela, e dramas até sociais, muitos deles, nomeadamente neste setor
onde eu estou, do turismo, com a atividade praticamente parada, mas se é possível tentar aqui adivinhar algo que seja positivo, ou pelo menos que seja uma oportunidade, é de facto esta possibilidade que a pandemia acabou por trazer a estes territórios da baixa densidade para se afirmarem hoje e para virem hoje para a frente do palco. Bom, no entanto, é preciso trabalhar e é preciso dar a conhecer aquilo que temos. Nós, em relação ao Douro, e tenho trabalhado muito, nomeadamente com o António Filipe, sabemos muito bem, já sabíamos até antes da pandemia, qual era, de que forma é que poderíamos preparar melhor este futuro, sabendo que há coisas que não dependem de uma entidade regional do turismo, como seja, por exemplo, o urbanismo, e é algo que me preocupa sempre bastante, ou como seja também a sustentabilidade ambiental. Nós não conseguimos trabalhá-la, mas conseguimos alertar e conseguimos dizer àqueles que participam no negócio do turismo para não estragarem a joia da coroa, nomeadamente não só porque é de facto aquilo que nos alimenta, este território, mas também porque estas novas gerações e estas novas gerações de turistas não perdoam quem hoje não trate da melhor forma possível o seu território. Mas tínhamos identificado já outras questões que era importante resolver e que nós vamos dar continuidade a esses temas. Um deles tem a ver com a mobilidade, e neste caso é fácil adivinhar que estou a falar da linha do Douro. A linha do Douro aqui como elemento absolutamente estratégico para ajudar a desenvolver o destino e a conseguir fazer aquilo que eu tenho dito numa frase, que é algo de mergulhar no Douro, mas não no rio, nas margens. Mas nós só conseguimos permitir que os turistas mergulhem de facto nas suas margens se lhes dermos forma de lá chegar. Nada contra a operação que é feita no Rio, eu julgo que terá ajudado em muito na comunicação e na promoção deste território, mas é preciso dar outras alternativas também a esta operação. E sabendo nós que os turistas hoje estão muito habituados noutros países a poderem percorrer os territórios tranquilamente utilizando, por exemplo, a ferrovia, porque não querem alugar um carro, porque não estão para se cansar, alguns deles já não têm idade para poder estar a tentar atravessar territórios que não conhecem. Bom, por N razões, a ferrovia é sempre uma solução. No nosso território não é, ou ainda não é. E para perceberem bem a importância que a ferrovia tem, nós crescemos imenso em destinos como Braga e como Guimarães, ou por exemplo como Aveiro, que não faz parte da região do Porto e Norte, mas que tem beneficiado muito pelos turistas que chegam em grande número ao Porto por causa da ferrovia. E não há dúvida nenhuma que esse elemento, essa forma de permitir chegar em segurança e com tranquilidade aos seus destinos, tem ajudado que estes destinos se desenvolvam mais do que outros. Para terem uma ideia, antes da pandemia, apesar dos grandes números que o Porto e Norte tinha, nós tínhamos cerca de 75% dos 6 milhões a não ultrapassarem a barreira da área metropolitana do Porto. Ou seja, 75% ficavam ali e não saíam. Para o Douro, por estranho que pareça, ou que vos possa parecer, tirando aqui da equação os que se deslocam nos barcos, nos cruzeiros, aqueles que percorrem, que podem pernoitar nas tais margens, são apenas 4,5%. E no território onde eu estou, menos ainda, 2, pouco por cento. Ou seja, é fácil de ver que quem foi conquistando aqui turistas foi de facto o Minho, e aqui sem dúvida que a questão da ferrovia foi determinante. Eu peço desculpa que está aqui um barulho, mas é de um drone que me está a sobrevoar neste momento a cabeça, algo que eu não consigo dominar nem abater. Bom, esta questão, portanto, da mobilidade aqui bastante importante para conseguir resolver. Depois, achámos aqui que teríamos uma outra oportunidade, que era de estabelecer uma nova relação com os nossos vizinhos espanhóis, que são primeiro mercado emissor da região, já agora primeiro Espanha, depois França,
E depois, curiosamente, o Brasil, eu digo curiosamente porque não é o terceiro mercado do país, nem das outras regiões, mas é o terceiro mercado emissor da região, mas era preciso olhar de outra forma para este mercado espanhol e fazer aquilo que nós já fazemos há muitos anos com a Galiza. Com a Galiza temos um relacionamento muito próximo, mesmo também entre entidades de turismo, a exemplo do que existe a nível da economia, da cultura, de projetos como o Eixo Atlântico. Nós sentíamos que a relação com Castela não era a que deveria ser. E que se a fizéssemos, o primeiro território a ser beneficiado no Portinorte era de facto o Douro. Bom, a linha do Douro de certa forma também faz parte desse projeto e aqui o que estamos a fazer com a Junta de Castela e Leão é tentar que dos dois lados da fronteira consigamos influenciar os nossos governos para fazer essa ligação Porto-Salamanca, que seria excepcional, isto porque nós temos a visão de que não chega a ter um ramal até Barca d'Alva, depois viriam logo os senhores do Excel dizer que não há sustentabilidade para a linha, portanto era preciso de facto dar-lhe uma projeção diferente e aqui a ligação, e para satisfação nossa percebemos logo que do outro lado temos interlocutores à altura e que estão muito empenhados também nesta relação com o Douro e também nesta ligação. Portanto, para vos dar já agora conta, neste momento as conversas já ultrapassaram as entidades regionais de turismo, já passaram para a Junta de Castela e Leão com a Comissão de Coordenação da Região Norte, do nosso lado, e já temos os ministros, o nosso ministro Pedro Nuno Santos, iniciar diálogo com o ministro espanhol e fiquei muito satisfeito em saber que estão a ponderar a realização de uma conversa só sobre este tema e, eventualmente, levar à próxima Cimeira Ibérica este tema em agenda. Bom, isto poderá ser excepcional, nomeadamente aqui para o território do Douro. Mas fizemos muito mais do que isto. A ideia não era só olhar para a linha. A ideia era perceber que depois essa linha irá levar turistas, terá ter conteúdos. E os conteúdos estão cá, eles sempre tiveram. Paisagem, em primeiro lugar, os vinhos, e aqui fazer a rota dos vinhos do Douro do Douro, e estou-vos a falar de projetos que já estão, a última reunião foi ontem, a última reunião online entre as duas regiões de turismo, Portinorte e Castela. Portanto, a rota do Douro do Douro, a gastronomia também, e depois uma rota que a mim me parece muito interessante, porque tem um número incrível de patrimónios mundiais da humanidade, que é a rota dos patrimónios mundiais da humanidade que estão próximos ou assentes no Douro, como são alguns deles, como vocês tão bem sabem. Mas, na verdade, do lado espanhol, temos também uma série deles, eu julgo que mais de uma dezena. Ou seja, nós conseguimos promover algo que diga o maior número de patrimónios mundiais da humanidade do mundo. Nós estamos a tentar fazer essa pesquisa, mas julgo que nenhum outro rio tem tantos patrimónios reconhecidos pela Unesco como este Douro do Douro. Isto aqui sim permite-nos identificar mais um produto que eu acho que será muitíssimo importante e também com vantagem de já termos chegado a acordo que essa promoção não vai ser feita individualmente, mas vai ser feita internacionalmente pelas duas estruturas juntas, com a mesma comunicação. Luís Pedro, permita-me interrompê-lo para lhe colocar uma questão muito objetiva a propósito do tema dos conteúdos. A verdade é que realmente o Douro tem muitos conteúdos, tem uma oferta variada para muitos nichos de mercado, possivelmente em alguns deles não terá a massa crítica ainda suficiente e precisa de mais, as pessoas precisam de ter que fazer para aumentar a estadia média, mas a pergunta que eu lhe quero colocar é, se fosse investidor no Douro, ou para um investidor no Douro, alguém quisesse, digamos, criar um conteúdo ou criar uma proposta de valor, seja um hotel, seja um restaurante, seja uma outra atividade qualquer, que conselho é que daria ao investidor que se prepara para pôr algum dinheiro no Douro? E esperamos que sejam muitos, por sinal.
Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que se eu fosse um investidor, neste momento, onde eu estaria a investir não era nem em alojamento, nem na restauração, mas era numa área que é aquela que nos falta no Douro, que é na animação turística. É mais outra razão pela qual o Minho cresceu de forma mais rápida, porque há um número muito grande de empresas de animação turística. Qual é a vantagem das empresas de animação turística? São o óleo que une todas as outras peças. Ou seja, não nos adianta ter as quintas de enoturismo e afastar as umas das outras, ter os patrimónios mundiais, ter a experiência de enoturismo, ter a experiência do rio ou do paddle que pode ser feito no rio, se depois não tivermos quem una tudo isto. E neste momento julgo que é uma oportunidade de negócio poder fazer esta ligação. Como assim? Depois diria que há aqui outras coisas que eu me atreveria também, e o António Filipe tem sido alguém que também tem percebido e tem ajudado. Aquilo que nos falta também é trabalhar mais em conjunto. E eu, se fosse um investidor, promoveria muito a rede. E nós, quando falamos em rede, às vezes parece já uma palavra gasta, mas na verdade ela não é gasta porque ela ainda não existe, na verdadeira acessão da palavra, pelo menos não existe como eu gostava que ela existisse e como eu a vi noutros territórios concorrentes ao Douro, e aqui estou a falar com territórios mesmo concorrentes ao Douro, como por exemplo, e eu dou várias vezes o exemplo de Stellenbosch, em que as pessoas sabem verdadeiramente trabalhar em conjunto, sabendo que, e aliás a frase é deles, não é minha, ferozmente competidores entram em feroz competição uns com os outros na venda, mas totalmente articulados e parceiros na produção. E fazem a promoção em conjunto e vão identificando os problemas que o território tem em conjunto. Portanto, António, aqui eu diria, em termos de negócios, criar ou pelo menos ter ou associar-me a quem tivesse animação turística, se eu não quisesse ter a animação turística, associar-me a quem a tivesse. Se fosse para criar um negócio de raiz, era mesmo a animação turística. E depois criar parcerias com aqueles que estivessem próximos de mim. Muito bem. Eu tenho, deixa-me só terminar com este exemplo. Eu tenho um exemplo muito mau no Douro. Não vou querer referir quer dizer, eu posso referir o concelho, que foi em São João da Pesqueira, que é um sítio mágico e um sítio fantástico, mas onde me desloquei com jornalistas e estávamos num sítio onde só havia duas ofertas turísticas, um restaurante e um sítio de alojamento. O restaurante não tinha alojamento, o sítio de alojamento não tinha a possibilidade de oferecer aos seus clientes gastronomia. Quando eu perguntei ao senhor do restaurante, olha, mas calculo, se me está a dizer que a sua dificuldade é trazer turistas para cá, porque pode-lhes dar de comer, mas depois não os pode permitir que durmam, calculo que tem uma parceria ali com o seu vizinho. Epá, não me fale desse filho da mãe. E eu disse, pô, está tudo dito, isto é como nós trabalhamos normalmente aqui. Portanto, duas almas que juntas tinham a possibilidade de expandir o negócio de uma forma completamente diferente, não se falam apenas porque ambos quiseram concorrer àquele espaço e, como tal, tanto costas voltadas, perdem os dois. E aí perdemos todos. É muito português e é precisamente sobre pessoas que eu queria agora falar, interpelar o professor Gaspar Martins Pereira, a quem agradeço também a presença. Vou também introduzir com um texto, desta vez com um texto da Mónica Baldaco, uma pessoa amiga, e que a certo momento disse: não me levem a mal os meus conterrâneos, mas o Douro não é uma terra generosa nem grata. O que parece dar num tempo, tira no tempo seguinte, com uma frieza desconcertante. Não o digo com mágoa, mas com a lucidez de quem conhece a terra dura e a sua gente e de quem nada espera, em troca da entrega do seu coração para sempre. A pergunta que eu lhe queria fazer a um profundíssimo conhecedor da cultura, das gentes dourienses, é como é que o professor Gaspar Martins Pereira vê a forma de que os dourienses podem fazer a diferença num futuro melhor para o Douro, sabendo que são menos, são mais envelhecidos. Como é que acha que se pode dar a volta a esta história? Muito obrigado, Dr. António Filipe. Antes de mais, queria agradecer-lhe o convite para estar aqui neste debate e também cumprimentar os colegas de debate e outros participantes
Gostaria de começar por dizer que o grande problema do Douro, de resto, o colega de debate que começou por intervir disse precisamente, são os muros que existem dentro do próprio Douro. É a dificuldade de diálogo dentro do próprio Douro e a formação de um pensamento coletivo e regional, porque temos demasiados campanários no Douro e não há uma estratégia, não tem havido uma estratégia regional. E, portanto, eu julgo que é fundamentalmente essa dificuldade de diálogo regional que tem faltado muitas vezes ao Douro. O que a minha querida amiga Mónica diz nesse texto e a Agostina também o disse e tanta gente que o disse, leva-nos a uma outra reflexão. O Douro, ou salvo erro, não sei se é a Sofia, se é o Torga que diz, o Douro não estava ali para os homens. O Douro ultrapassa os homens que lá vivem e quando falamos, mesmo falando apenas nos dourienses, nós esquecemos geralmente os dourienses da diáspora. Há muito mais dourienses fora do Douro do que dentro do Douro. Dentro do Douro serão uns 200 mil, já foram 230 mil, mas hoje serão menos de 200 mil, mas fora, na diáspora, em todos os continentes, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Paris, em Londres, são mais de 1 milhão. E isso devia fazer-nos refletir sobre uma estratégia regional que abarcasse todos os homens do Douro. E todos os homens do Douro, não só nessa perspectiva, daqueles que nasceram no Douro e que saíram, ou daqueles, e eu sou um descendente também de um douriense que teve de sair para trabalhar, o meu pai saiu do Douro, ou das proximidades do Douro, mais concretamente da Morganheira, para vir trabalhar no Porto aos 10 anos, e sozinho no comboio, e portanto isso há 100 anos atrás, quando o meu pai quando o meu pai nasceu, ou pouco depois, há 90 anos, quando o meu pai veio para o Porto, isso era frequente e muitas crianças do Douro vinham para o Porto ou iam para o Brasil, há muitos jovens imigrantes com 11, 12, 13 anos, basta consultar os registros. Mas para além desses, há outros que eu considero os homens do universo de Vinha do Porto, que são os ingleses, que são os galegos, noutra dimensão. E estamos a falar também de milhares e milhares e milhares de pessoas que contribuíram para criar o Douro e que geralmente são esquecidos pelos dourienses. Ou seja, o Douro, eu costumo dizer que o Douro é uma criação universal. Não é apenas uma criação dos dourienses. É uma criação dos dourienses, certamente, mas é também dos galegos que faziam, durante 200 anos, foram os galegos que fizeram os trabalhos mais duros do Douro. E basta imaginarmos que, ao longo desses 200 anos, vinham trabalhar para o Douro cerca de 20 mil galegos por ano. E muitos lá ficaram. E mesmo quando nós pensamos em figuras, em personalidades muito importantes, sei lá, uma Dona Antónia, a Dona Antónia é neta de um galego. Portanto, pode dizer-se que é uma descendente de galegos. O seu avô, Pedro Gil Gargamalha, era um negociante da régua, mas que tinha vindo de Tui e foi para o Douro trabalhar como os outros galegos. Ou se quisermos pensar sei lá, no Pedro Verdial da régua, um homem importante da régua, imenso. João de Araújo Correia diz que no Douro corre muito sangue galego. O sangue galego está presente na maior parte das famílias do Douro. Por outro lado, os ingleses
mas não só os ingleses, os flamengos, estou-me a lembrar de uma família importante, muitas das atuais empresas, das grandes empresas de vinho do Porto, têm sangue Vanzeler, o que é a mesma coisa que dizer, e não só empresas exportadoras, estou a lembrar-me no Cristiano Vanzeler, que é um produtor engarrafador, digamos assim, e muitos outros, mas poderia falar na Sograp, e muitas outras empresas, e mesmo a empresa Symington está cruzada com os Vanzeler, e podia falar nos Vanzeler, que são holandeses, mas podia falar nos Kopke, por exemplo, que são hamburgueses, e tantos outros que contribuíram para fazer aquilo que é o universo do vinho do Porto e com isso contribuir para que surgisse o Douro como pátria vinheteira. E é uma pátria vinheteira que não foi criada, digamos, de um dia para o outro. Tem uma espessura histórica e é isso que dá um valor incalculável ao Douro. Foi isso que fez o património mundial. Tem uma espessura histórica extraordinária, porque estamos a falar de centenas de anos. Estamos a falar, e toda a gente sabe, estou a dizer uma verdade lá para Alice, na primeira região demarcada e regulamentada do mundo, muito antes, mais de 100 anos antes do que qualquer outra região demarcada e regulamentada. E, portanto, isso era algo que nós devíamos aproveitar, tal como devíamos aproveitar o facto de lidarmos, hoje o Douro não é apenas vinho do Porto, e felizmente que não é, porque alarga o seu âmbito económico. O Douro é também e muito DOCs de ouro, mas durante séculos o Douro foi essencialmente vinho do Porto. E o vinho do Porto é uma marca universal. Como felizmente o Douro se está a tornar também uma marca universal. Hoje os vinhos do Douro chegam com alguma facilidade aos top, alguns deles, óbvio, aos tops da Wine Spectator e das grandes provas internacionais. O Douro é já uma marca reconhecida, tal como o vinho do Porto há muito mais tempo, o vinho do Porto há 3 séculos, que é uma marca universal. E, portanto, o Douro de hoje tem esse grande trunfo, que é, por um lado, pessoas e, por outro lado, produtos que estão no mundo. Tem uma amiga que é professora na Universidade de York, a professora Teresa Silva Lopes, que há uns anos fez uma conferência sobre o vinho do Porto, ela é especialista no vinho do Porto também, e fez uma conferência em Londres, chamada Born Global, ou seja, o vinho do Porto nasceu já como produto global. O vinho do Porto era, no início, não se chamava vinho do Porto, chamava-se vinho de embarque, vinho de carregação, era um vinho para ser exportado. E mesmo toda a lógica de demarcação e regulação pombalinas assentam nos vinhos para serem exportados. É um vinho com vocação exportadora desde há 300 anos. E isso colocou deu-lhe um nome, deu-lhe um estatuto no mercado mundial que muito poucos vinhos têm. E eu acho que o Douro tem que aproveitar isso, criar sinergias. Hoje as coisas, felizmente, temos outros trunfos, temos outras técnicas e a capacidade de adaptação em cada momento é precisamente aquilo que pode gerar mais-valias, acrescentar valor, é precisamente a capacidade de adaptação e de utilização de todos os recursos, nomeadamente hoje todas as tecnologias digitais que possuímos e que permitem reforçar essa imagem, mas sempre valorizando o património herdado, valorizando aquilo que já temos para acrescentarmos. E um dos problemas é que nem sempre valorizamos aquilo que temos. E acho que tudo deve partir daí.
deve partir de acrescentar valor àquilo que já existe. E por isso vale a pena pensar, e eu como historiador, num debate destes, num fórum destes, que se chama O Futuro no Douro, sinto alguma incomodidade, porque não gosto muito, como é óbvio, de falar no futuro. Mas admito que temos, como cidadãos, de o fazer, mas nunca sem o recurso àquilo que já temos, ou seja, ter os pés assentes na terra para partir daí e valorizar aquilo que já temos. Infelizmente, voltando ao princípio e para terminar, infelizmente, o problema humano é o problema mais grave do Douro. Não apenas quantitativamente, não é porque o Douro em 1950, portanto há 60 anos, o Douro tinha quase até mais de 40% da população que tem hoje, é mais de metade até da população que tem hoje, não é apenas essa perda quantitativa, com tudo o que está relacionado, mas é uma perda qualitativa. Muito bem. Os dourienses que vivem no Douro hoje são mais velhos, há um grande problema de envelhecimento no Douro, mas há sobretudo um problema de fertilidade no Douro. O Douro é uma das regiões do mundo, não estou a falar do país sequer, do país também, claro, mas é uma das regiões com menor fertilidade no mundo, inferior a 1 por 1000. E, portanto, isto dificulta a reposição de gerações, o que nos obriga a pensar que o problema demográfico, que é, a meu ver, o mais grave do Douro, o problema demográfico do Douro só se pode resolver com atratividade e com fixação de jovens no Douro. Mas para isso é preciso haver trabalho. Ninguém se fixa sem trabalho. E, portanto, tem havido um problema grave também no Douro. Não é apenas a falta da população, é a falta de trabalho que existe no Douro. E, curiosamente, e o Dr. António Filipe sabe isto muito melhor do que eu, porque está ligado a uma empresa que produz e que tem quinta no Douro, etc. Curiosamente, ao mesmo tempo que temos falta de trabalho no Douro, ou melhor, falta de oferta de trabalho, temos também falta de mão de obra. E temos falta de mão de obra qualificada. E temos falta de trabalho permanente. Ou seja, precisamos de resolver 3 problemas. Atrair mais, ou criar mais postos de trabalho, sim, por um lado. Resolver o problema da precariedade. Ninguém pode trabalhar só porque há vindimas ou só porque há pontos altos. As pessoas precisam de empregos permanentes e sem precariedade, e elevar a qualidade do trabalho, ou seja, qualificar o trabalho. O mais importante eu ouvi alguém um destes dias a dizer que os trabalhadores do Douro já não são os trabalhadores dos cardenhos e das enxadas, e os cavadores, os velhos cavadores do Douro, os meus bisavós, não são esses, são jardineiros altamente qualificados e altamente produtivos. Hoje, trabalhar no Douro tem de ser algo diferente. É preciso refletir sobre o trabalho no Douro, porque só através do trabalho resolvemos o problema demográfico, ou resolvemos, ou podemos começar a ajudar a resolver, porque isso não se resolve sequer numa geração, a ajudar o problema demográfico no Douro, que é o mais grave, a meu ver. Muito bem. Muito obrigado pela sua intervenção e a pegar numa das ideias que deixou para também interpelar o meu próximo convidado a falar, que tem a ver com pegar naquilo que nós temos e fazer melhor com aquilo que nós temos, e em particular com a questão do património e mais em particular ainda com a questão de sermos património mundial. Eu invoco aqui um estudo feito pela Pricewaterhouse há uns anos atrás que demonstra de uma forma clara
que ser património mundial tem aspectos mais positivos do que negativos e que se traduz, na maioria dos casos, num rendimento positivo para as regiões. Naturalmente há custos e nós conhecemos muito bem, mas sobretudo tem um balanço positivo. Queria perguntar ao Dr. Orlando de Sousa como é que vê esta questão de sermos património mundial? Vale a pena ser património mundial? Temos que investir em continuar a ser património mundial e ainda ser mais distintivo e mais diferente para atrair nichos de mercado? Hoje há pessoas que só viajam por sítios património mundial. Como é que vê esta questão? Como é que nós podemos alavancar esse nosso estatuto? Boa tarde a todos. Agradeço ao Dr. António Filipe o convite que me fez. Vim aqui substituir com muito gosto a Natália Fabrão. Espero não a deixar ficar mal. Cumprimento daqui o Sr. Presidente da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte, a Sra. Diretora da Fundação do Palácio Mateus e, naturalmente, o Gaspar Martins Pereira. Olá, Gaspar, que já nos vemos há uns anos. E, naturalmente, cumprimento daqui todos os ouvintes. Esta questão do património mundial, e faria aqui um ponto de ordem, que é o seguinte: não foi a Unesco que veio por aí abaixo e que decidiu que o Douro ia ser património mundial. Aliás, nunca faz isso. Foi o nosso país que entendeu dirigir-se à Unesco e apresentar uma proposta justificando, com o respectivo dossiê, que tínhamos aqui um território que deveria ser inscrito na lista dos bens do património mundial. E isto, naturalmente, traz carreta algumas responsabilidades. Sobre a gestão do bem e estes anos que passaram, eu penso que poderia ser uma ótima reflexão, percebermos o que é que correu bem e o que é que correu mal, o que correu bem melhorar e o que correu mal alterar. Naturalmente, eu penso que, e usando agora o tema que me trouxe cá, que é o futuro, olhar para o futuro, eu penso que nós temos que mudar o modelo de gestão e de abordagem a este território. As últimas tendências em relação ao património mundial, e isto reflete-se nas últimas doutrinas emanadas pelo ICOMOS. O ICOMOS é um organismo que é consultor do património mundial para a Unesco e discute e produz doutrina internacional sobre o património. Um dos problemas que nós temos em Portugal é que desconhecemos essa doutrina, não ligamos e portanto, abstraímos um bocado da tendência mundial. A última tendência relativa ao património mundial é a questão das pessoas e trazer o património para as pessoas e trazer as pessoas para o património. Eu penso que um dos problemas do Douro, e percebo aquilo que o Gaspar estava a dizer sobre a falta de população e o decréscimo de população, e é um problema grave no Douro e no país, é que passaram estes anos e a população do Douro, e deve-se fazer esta pergunta, vive melhor ou vive pior? E, portanto, parece-me que isto é um bom tema de reflexão. Para o futuro, nós teremos que trazer para a gestão deste território a população que vive no Douro. Nós não nos podemos esquecer que os lavradores do Douro, assim designados, são aqueles que construíram o bem e que o conservam. E, portanto, temos que os trazer, de facto, para esta causa. Algumas propostas futuras têm que ser encaradas. Por um lado, a qualificação dos jovens e a criação de algum emprego e de algumas propostas de emprego e de projetos que permitam a que gente nova qualificada, uma que já está no Douro, mas que pode querer ir embora, e outra que poderá vir para o Douro, isto é um caso concreto, e a outra, a população que ainda vive no Douro, que não se vai embora por questões históricas, de idade, de famílias, etc., mas que é detentora de um conhecimento que se está a perder. E hoje, nós mais do que tudo, temos que produzir conhecimento e transmitir conhecimento. O conhecimento hoje e a transmissão do conhecimento é que é o capital futuro. Eu ouvi o Dr. Luís Martins falar do património mundial e dos sítios de património mundial. Nós teremos que, por exemplo, aproveitar melhor o conhecimento que há hoje e não explorado
sobre esta temática do património mundial. Nós, no território do Douro, temos, por exemplo, um monumento que foi construído, ou teve a participação de um arquiteto, que é o João de Castilho, que está envolvido em 5 outros sítios que são património mundial. E, portanto, isto eu sei que é uma coisa que quase toda a gente desconhece. O João de Castilho casou em Freixo de Espada à Cinta, teve intervenção na construção da Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta e esteve envolvido nos Jerónimos, no Mosteiro da Batalha, no Convento de Cristo, Alcobaça, Batalha e em Marzagão. Portanto, nós temos hoje no Douro uma obra notável de um arquiteto que, por sua vez, esteve envolvido em 5 outros sítios que são património mundial. Eu penso que isto deveria ser muito estudado e valorizado. Por outro lado, o nosso modelo de turismo, quando digo nosso, estou a falar do país. Eu não percebo nada de turismo, sou turista também, como todos nós, e nós temos um modelo de turismo que é o chamado modelo dos 3 S's, que é do Sea, do Sand, do Sun, portanto, que é da areia, do sol e do mar. Mas nós temos que inverter isto e o Douro precisa de outro modelo de turismo, nomeadamente dos chamados 3 L's, que é o Leisure, o Landscape e o Learning. Nós já temos a Landscape, já temos a paisagem, de facto, temos que a conservar, sabendo que ela vai sendo alterada conforme o uso. Temos o prazer, não é? O lazer no Douro. Hoje no Douro é um sítio fantástico para o lazer, mas falta-nos o learning, isto é, falta-nos a componente do conhecimento. Há muito conhecimento hoje sobre o Douro, mas esse conhecimento depois não está transposto para o cidadão comum. Se nós virmos ao longo dos anos, nos últimos 20, 30 anos, houve muita investigação sobre o Douro, de facto, feita, no meio académico, no meio científico, mas muita dessa investigação não foi transformada em conhecimento para as populações e para os visitantes. E, portanto, essa aposta parece-me que é uma aposta de futuro. Por outro lado, há no Douro ainda muita massa crítica. Quando falo de massa crítica, falo de pessoas que trabalham e vivem no Douro. E essa massa crítica precisa de ser valorizada e trazida para a gestão do bem. Eu aqui há uns anos fiz um trabalho no âmbito da administração pública sobre a gestão, modelos de gestão destes territórios. E há uma coisa que a mim e aos colegas que fizeram o trabalho comigo que me causou alguma impressão, que é quem gera o bem neste momento, não interessa se bem, se mal, quem gera o bem, a sede e as pessoas que gerem o bem não vivem no Douro. Faz-me lembrar um bocado alguns parques que nós temos. O Parque Natural da Peneda Gerês, e são conhecidos, e é histórico, os conflitos que há entre os administradores do bem do Parque Natural da Peneda Gerês e as populações que lá vivem. A sede do Parque da Peneda Gerês fica em Braga. De igual modo, eu posso falar do Parque do Alvão. A sede do Parque do Alvão não é no Parque do Alvão, é em Vila Real. E, portanto, eu penso que há aqui as pessoas que vivem estes territórios e que são geridas por estas organizações sentem que estão abandonadas, porque, de facto, a gestão destes bens deve ser feita a partir do próprio bem. Por outro lado, aqui há uns anos houve uma iniciativa muito interessante, que eram os Encontros do Douro, da Casa da Calçada. Eu participei num desses encontros, convidaram-se várias pessoas para esses encontros temáticos e, portanto, foi ali um bocado, digamos assim, o debater, partir pedra sobre o Douro. Eu penso que é um modelo que se poderia também aproveitar. É evidente que este que estamos aqui hoje a fazer é um exemplo disso, mas poderia haver outros. E chamar gente que tradicionalmente não é chamado para estes fóruns, para poder dizer, debater, conversar e dizer o que acha sobre o Douro. Porque também nos últimos 20 anos, se repararmos, quando nós vemos alguns debates, congressos, seminários, etc., sobre o Douro, nós repetitivamente temos sempre as mesmas caras e as mesmas pessoas. E, portanto, eu penso que hoje há muita mais gente que poderia ser chamado a estes fóruns e a participar. Por outro lado, penso que no Douro, em termos de património mundial,
nós temos algumas responsabilidades com a Unesco, responsabilidades essas que têm que ser bem pensadas e bem assumidas. Hoje banalizou-se um bocado este conceito de património mundial, mas de facto o nosso país, e não me refiro só ao Douro, mas também ao Douro, penso que não estará bem a cumprir as normas e os regulamentos internacionais a que nós nos vinculamos e a que estamos obrigados. E eu penso que isto tem que ser dito, sem problema nenhum, sem qualquer tipo de crítica a ninguém, mas tem que ser dito e discutido e falado. Porque nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, isto aqui é muito, muito, muito claro. Por outro lado, há um projeto muito interessante de futuro, e portanto, mais uma vez, eu preparei-me para falar de futuro, que é que nós estamos a tentar começar a pensar e implementar. Quando digo nós, digo não nós e comos, porque não é esse o nosso papel. O nosso papel é de consultar, de ajudar, aconselhar, mas nós, a Rede Museus do Douro. A Rede Museus do Douro é uma rede informal de sítios, composto por pessoas, por sítios, e há sítios e pessoas da administração central, da administração local, há sítios privados, etc, etc. É uma rede que é coordenada pelo Museu do Douro. E tínhamos pensado implementar um projeto, e eu posso falar nele aqui como uma proposta de futuro que me parece interessante, que é o chamado Alfarrabista Social. Isto é, nós hoje todos conhecemos aquele projeto daquele deputado, ex-deputado José Pacheco Pereira, que é o Efêmera, que recolhe material, papéis, espólio vário de várias pessoas que lhe entregam e ele fica guardado. Eu penso que isso é um projeto muito interessante, o do Pacheco Pereira, mas faz-me alguma impressão que alguns dos papéis e material desse, que no fundo é património, que não está valorizado, seja entregue e saia dos territórios. Eu penso que nós no Douro poderíamos implementar um projeto polinucleado de recolha desse tipo de informação. É informação que está desvalorizada, mas é informação que as pessoas têm, gostam de ter, e penso que era bom trazer isso para o território. E, portanto, penso que há aqui algumas... isso podia permitir a transmissão de conhecimento de umas gerações para as outras e podia permitir que as novas gerações... Não quero nada. Técnicos que existem... Não quero nada. Pudessem implementar esse projeto e ajudar a qualificar também. E, sobretudo, uma coisa importante, que é trazer a memória das pessoas e conservar a memória das pessoas. Porque o bem é composto de uma parcela física, do vinho, da agricultura, etc., mas é composto também de pessoas. E nós estamos a desperdiçar a última geração que tem trabalhado sobre o Douro e, portanto, assistiu a esta longa transformação que nos últimos anos o Douro tem tido. Mais uma vez, vou pegar nas suas palavras. Estava aqui para já isto. Muito bem, eu ia pegar precisamente nessas palavras para last but not least, e peço desculpa por deixar as senhoras para o último lugar, neste caso a doutora Teresa Albuquerque. Todos conhecem muito bem, para além de ser diretora da Fundação de Casa de Mateus, uma empreendedora, uma pessoa de cultura, uma figura muito relevante na região. E é sobre esta questão do empreendedorismo que lhe queria interpelar e que lhe queria perguntar. Como é que vê, do ponto de vista do empresário, da empreendedora, da pessoa ligada ao turismo, uma pessoa que tenha um sítio que passavam dezenas de milhares de pessoas, como é que vê estes tempos de crise enquanto oportunidades para haver uma reinvenção dos públicos, implementar ideias que estavam um pouco na gaveta ou que estavam a marinar e que agora se tornam urgentes? Como é que vê as possibilidades de criar rupturas nesta área do empreendedorismo com o status quo, com o passado, no sentido de criar novas oportunidades de desenvolvimento económico para a região? Muito obrigada pelo convite, saúdo também todos os oradores deste painel e esta iniciativa. Eu, mais do que uma oportunidade, a verdade é que aquilo que sustentou financeiramente os nossos negócios, se assim se pode dizer, desapareceu, mas desapareceu totalmente. No caso da Fundação da Casa de Mateus, nós temos uma quebra de receitas
superior a 90%. E, portanto, bom, isto é obviamente um claro incentivo a procurar outras receitas, mas é também o facto que já tínhamos a percepção de que o tipo de turismo que nós praticamente éramos assaltados, porque não tínhamos realmente uma postura proativa de ir procurar, mas uma postura reativa de receber um número de turistas que estava sempre a crescer, sem que fosse o resultado de nenhuma ação de marketing ou de nenhuma estratégia, era o resultado de haver voos low cost, de haver cruzeiros no Douro, era o resultado de uma série de coisas que nós não controlávamos, mas que nos traziam cada ano mais turistas, e estávamos já a ultrapassar os 120 mil, que os últimos anos foram sempre cada um melhor do que o anterior, desde sempre praticamente, e nós quase duplicámos o número de visitantes entre 2006 e 2019, e portanto chegámos aos 120 mil. Agora, esse turismo era um turismo desgastante, era um turismo de massas, era um turismo daquilo que se designa de parque temático, e nós tínhamos eu em particular tinha este desejo de que pudéssemos complementar esse turismo do qual não nos podemos queixar, como é óbvio, trouxe-nos, mas termos um turismo mais especial, mais qualificado, com serviços mais sofisticados, associados a uma mais-valia, a um valor acrescentado maior. E isso obviamente é um turismo que necessita de recursos humanos mais qualificados, enfim, necessita das respostas à maior parte dos problemas que foram identificados pelos oradores anteriores, e é um turismo que se baseia, a meu ver, na capacidade de inovação. Nós não temos as respostas. António Marquês Filipe pergunta-me como é que é agora. Nós neste momento estamos a desenvolver essas propostas novas, propostas mais sofisticadas para turistas que possam gastar mais dinheiro. Ao mesmo tempo estamos a fazer um trabalho reforçado com a comunidade, no sentido também de tornar o património mais inclusivo. Desenvolvemos simultaneamente, durante os meses de confinamento, programas dirigidos aos habitantes locais, com preços mais acessíveis, para que possam regressar mais vezes pelo facto de viverem próximos e, portanto, com um programa de visitas temáticas que são regulares, as pessoas têm que comprar pelo menos 3 de cada vez, por um preço muito acessível, e ao mesmo tempo visitas mais longas para um turista que tem mais tempo e que também tem mais dinheiro eventualmente para gastar. Pronto, estamos a abrir nestas duas direções, mas estamos a abrir em circunstâncias que se tornaram extremamente adversas, porque, enfim, pelos motivos que iniciei logo ao início, quando comecei, agora há minutos. E, portanto, e aqui nós chocamos com também alguns destes problemas, como o professor Gaspar referiu. O grande problema são os muros que existem dentro do próprio Douro. É evidente que nós podemos ser o mais empreendedores possíveis, mas há coisas que não se resolvem bottom-up. E nós temos aqui este problema do pensamento coletivo e regional, que eu diria até que é um problema de um pensamento nacional. Temos um déficit de pensamento de território. E ao mesmo tempo precisamos de entidades macro que agilizem as ligações internas entre esta multiplicidade de atores que existem numa região como a nossa. E que não esqueçam ativos, não é? Porque não sei que existe os museus do Douro estão associados numa rede, existe o património da humanidade, mas existem outros ativos que precisam de estar presentes nestas reflexões também. Bom, claro que eu estou a falar da Fundação da Casa Mateus, que não é Património da Humanidade e que também não está dentro da Liga dos Museus do Douro e que, portanto, acaba por ficar numa espécie de no man's land que às vezes é um bocadinho preocupante, porque eu acho que nós podemos ser um ativo mais presente na região, com capacidade de lastro e capacidade de repercutir nos outros, enfim, em todos os outros atores, quer sejam da área cultural, quer sejam no âmbito das empresas. E pronto, e acho que isto poderia ser, e este tipo de fóruns podem ter
esse resultado precioso de desbloquear às vezes pequenos encadeamentos que não estão a acontecer, mas que podem ter um efeito multiplicador, que eu penso que é aí que nós temos de nos focar, naquilo que está, na eficiência da nossa ação, por forma a, com o pouco que temos, ter o máximo de resultados. Não sei se respondi ou se... Muito bem, respondeu com certeza a sua visão enfim, o tempo corre, chama-me a atenção para isso, estamos já uns 15 ou 20 minutos do final. Eu iria fazer uma outra ronda também, se alguém dos que nos estão a ver e a ouvir entender que gostaria de ver alguma pergunta respondida, façam o favor de utilizar o chat que está aí abaixo para o fazer. A pergunta que eu faço são duas, não é uma, são duas perspectivas diferentes. Uma que tem a ver com a questão do turismo. É absolutamente evidente de que nós temos no turismo que encarar duas situações, uma de curto prazo que tem a ver com a utilização das férias em isolamento, ser uma oportunidade para descoberta para os portugueses, exclusividade, segurança, baixa intensidade, baixo nível de propagação da doença, uma rede segura, como o Dr. Luís Pedro Martins há poucos dias se referiu e sobre a qual falou, e depois uma perspectiva de longo prazo. Eu cito este exemplo muitas vezes. Um amigo meu, dono de uma empresa chamada Vega Sicília, disse que para uma coisa ser de luxo e muito exclusiva tem que ter três características muito importantes. Tem que ter uma história para contar, tem que ter uma qualidade intrínseca que seja inatacável e tem que ser escasso. E o Douro se calhar tem esta história, ou tem seguramente esta história, tem grande qualidade, há áreas em que isso não é totalmente verdade, nomeadamente no domínio do urbanismo, no domínio de algumas dissonâncias que se criaram na região, mas acho que tem que criar esta lógica de escassez, de tornar algo apetecível e único. E, portanto, a pergunta é, se estiverem de acordo com este princípio, como é que nós poderíamos promover essa ideia de escassez, de que é algo único, que é algo especial? E a segunda área, a segunda questão, que não tem que ver com a questão do turismo, tem a ver com exatamente esta questão de quebrar muros. Eu peço favor, enquanto responsável pela Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, de não se tentar a ideia de deitar abaixo muros, porque os muros, aqueles que fizeram o património mundial, esses são para ser não deitados abaixo, mas pelo contrário, conservados e reparados e recuperados. Falo no muros, na cabeça das pessoas, nas demasiados campanários do Douro, como o professor Gaspar Martins Pereira se referiu, e portanto a segunda questão é uma ronda rápida aos quatro, uns numa questão, outros na segunda questão, como é que se partem estes muros, como é que se promove a escassez. Começando de novo. Pela mesma volta. Não sei se estão a ouvir já. Sim. Bom, então rapidamente gostava até de dar dois toques em cada uma dessas perguntas. Bom, na primeira, e apesar do pouco tempo de mandato, ainda só estou há um ano e pouco, de facto eu identifico-me totalmente com essa ideia de quebrar os tais muros, não esses de pedra, mas os outros. Aliás, eu costumo dizer que sou totalmente anti-capelinhas. Não sei se isso me vai custar caro, porque nem toda a gente gosta, mas para já é por aqui que vou. E vou dar um exemplo. Nós, quando começámos a trabalhar o enoturismo no Douro, provavelmente a primeira pergunta que fiz aos presentes de Câmara Municipal foi quantas vezes, ao longo destes anos, eles reuniram com os empresários desse setor, a fim de delinear estratégias, de perceber o que é que estava bem, o que é que estava mal, o que é que poderiam fazer em conjunto. Bom, a resposta foi zero em todos os municípios. E o António Filipe é testemunha que de imediato lançámos um repto, e neste caso foi a São João da Pesqueira, e começámos a fazer aquilo
designámos num think tank sobre enoturismo e pela primeira vez conseguimos sentar à mesma mesa os empresários que tinham empresas relacionadas com este tema do enoturismo. Infelizmente o Covid veio interromper este ciclo de conversas, mas vamos retomá-la já e vamos retomá-la avançando para áreas que, não parecendo relacionar-se com o enoturismo, têm tudo a ver. Por exemplo, mais uma vez, levar um ministro a um debate destes, ou levar a secretária de Estado do Turismo, levantar a questão novamente da mobilidade, novamente a questão da sustentabilidade ambiental e também da comunicação e da promoção. Bom, isto é só um exemplo daquilo que se pode fazer, e já agora em relação também ao solar, à Casa de Mateus, vocês de facto estão numa rede que eu próprio tive a oportunidade de participar e acho que é um nicho que se pode explorar, como seja dos jardins históricos, por exemplo. É um exemplo de associação que me pareceu muito, muito interessante. Portanto, mas, em boa verdade, isto é uma pequenina parte daquilo que se poderia fazer e que não se tem feito no Douro, mas que nós, à nossa medida, vamos tentar promover. Em relação ao turismo, muito rapidamente, eu peço que realmente sejamos breves para poder acolher... Nós estávamos a caminhar para tentar passar desse turismo low cost para um turismo mais qualificado. E estávamos a caminhar, e isso só se faz atraindo também mercados diferentes, nomeadamente aqueles que são designados os mercados de longa distância, como estávamos a fazer com o Brasil, mas também como estávamos a fazer, por exemplo, com o mercado da Ásia, Pacífico, o mercado dos Emirados Árabes Unidos, Canadá, Estados Unidos. E estávamos a comunicar também para esses mercados. Infelizmente também aqui fomos interrompidos, mas eu estou em crer, António, que nesta primeira leva de turistas vamos ter que viver com os turistas, e ainda bem que vamos com os turistas nacionais, porque é uma oportunidade também, e temos passado essa mensagem, de redescobrirem o seu país, porque muitas vezes não o fazem, e só aí, num segundo plano, poderemos chegar novamente aos turistas internacionais. À pergunta respondo rapidamente: continuar a apostar neste tipo de mercados e conseguir vender aquilo que temos como sendo uma das melhores joias da coroa deste território vasto do Porto e Norte. Muito obrigado. A mesma pergunta ao professor Gaspar Martins Pereira, ou as perguntas, também pedindo-lhe o favor de ser breve. Já temos aqui duas perguntas interessantes que eu queria também colocar. Vou tentar ser breve, até porque algumas coisas já foram ditas. Eu diria que quebrar os muros, entenda-se, mentais a que eu me referia, os outros não, os outros são mesmo para preservar, como um património herdado, mas exige uma estratégia regional que seja integrada, integradora, ou seja, tem que unir as instituições, os atores regionais, porque um dos maiores problemas do Douro é precisamente a fragmentação institucional e física do próprio Douro. E, portanto, é preciso remar contra isso, é preciso gerar, ao mesmo tempo, dinâmicas democráticas, a meu ver, como dizia a Teresa, é preciso gerar dinâmicas de participação e de envolvimento coletivo, dinâmicas mais comunitárias que envolvam os dourienses. Eu acho que mesmo nos planos físicos, mesmo nos planos ditos comunitários, de apoio comunitário, digamos assim, os dourienses e sobretudo as entidades públicas, os municípios, etc., não têm sido capazes de privilegiar a escala nacional e escolher de forma seletiva os grandes investimentos do Douro, os grandes investimentos públicos no Douro. Refiro a forma como deixaram destruir, desmantelar sucessivamente a rede ferroviária do Douro e a incapacidade, ao longo destes anos todos, a incapacidade para promover a requalificação da linha do Douro, mas podia referir outros, nomeadamente o aeródromo, a valorização do aeródromo de Vila Real, que eu acho que é essencial hoje, a construção do IC26,
a dotação do Douro com a acessibilidade digital. Há muitos locais do Douro que não têm acesso à net, nem ao telemóvel, etc. E isso são investimentos públicos globais que o Douro deve fazer em toda a sua dimensão, portanto, à escala regional, e é preciso também, ao mesmo tempo... Eu não perguntei como é que se escreve. Sim? Aqui custa 19 €. Por favor, Estão a ouvir? sim, sim, Estão a sim. ouvir? Peço, por favor, a Vera Dantas para desligar o microfone, por favor. Mas, ao mesmo tempo, que devemos atuar, devemos privilegiar a escala regional, e eu acho que temos de fomentar os poderes públicos e os atores institucionais, têm de fomentar políticas de base comunitária que sejam promotoras da coesão e da inclusão territorial e social regionais. E dou 2 ou 3 exemplos muito rapidamente. Os serviços ambulatórios. Hoje o Douro tem um problema-chave que é o envelhecimento e as pessoas estão encerradas nas aldeias com grande dificuldade de se movimentarem para ir a um serviço público, mas o serviço público pode ir às aldeias. E há várias experiências até nesse sentido, ao nível da saúde, mas também ao nível dos abastecimentos, etc. E por outro lado, o trabalho em rede, ao nível da cultura, ao nível de diversas dimensões, o Lando falou na rede Museus do Douro, mas ao nível da formação, ao nível da animação cultural, é preciso trabalho em rede, não se percebe como é que, por exemplo, não existe ainda uma rede de teatros em toda a região, e essa rede, aliás, poderia ser ao nível da região norte, de forma precisamente a contrariar aquilo que é uma das pechas, não só do Douro, mas de todo o país, que é a grande fragmentação, mas sobretudo do Douro, a grande fragmentação territorial e institucional, e portanto contrariar isso só se faz com a articulação entre todos os atores institucionais. E finalmente aproveitar, eu já o tinha dito, mas reforçaria isso, porque é muito importante, quer para o turismo, quer para o setor dos vinhos, aproveitar a imagem de marca global, mas de outra forma, a marca global que o Douro possui, a começar pelo vinho do Porto, mas também a própria marca Douro, e a sua relação direta com o mundo, faz-se com maior aposta na tecnologia digital, mas sem esquecer a sua base territorial. Ou seja, eu diria que é preciso transformar a globalização numa glocalização, sem esquecer o local, sem esquecer a terra. É preciso partir da terra e fazer esse contacto, e hoje temos armas para isso, fazer esse contacto direto com o mundo. E isso é ganhador, a meu ver, se utilizar bem os recursos e se não os estragar, porque também é importante. Também corremos o risco de que os investimentos, em vez de valorizar, degradem. Muito bem, muito obrigado. Agora também pedindo também alguma capacidade de síntese ao Sr. Orlando de Sousa, antes de depois passar a palavra à doutora Teresa Albuquerque. Eu pedia-lhe o favor de ligar o seu micro. Já está, sim. Respondendo rapidamente, quando disse há um bocado que o caráter único das coisas, que era muito importante, o Douro de facto é único. A questão é que nós temos que o demonstrar. Demonstrar perante quem nos visita e perante, se calhar, algum poder político que nós temos. É aí que me parece a diferença. E demonstrá-lo implica pôr em cima da mesa todo o conhecimento que há sobre o Douro. Segunda pergunta, respondendo à segunda pergunta, como é que saltam os muros? A Rede Museus do Douro é uma rede informal que conseguiu pôr à volta da mesa e dos mesmos projetos uma série de gente diferente que não se conhecia, que são funcionários das câmaras, funcionários da administração central, privados, membros de associações.
e conseguimos de facto trabalhar uns com os outros. E esse trabalho tem sido profícuo, conseguimos ajudar-nos uns aos outros, há membros da rede que ajudam os outros em equipamentos, em formação, etc, etc. E conseguimos desenvolver um projeto que é um passaporte, isto é, um bilhete único para entrar nos sítios da rede, com descontos. E, portanto, incluímos nesse passaporte, nesse bilhete único, que ia ser lançado agora, mas por força da pandemia ficou suspenso, mas está pronto. Esse passaporte, esse bilhete único faz parte portanto, fazem parte do passaporte sítios privados que, por exemplo, não cobram bilhete para entrar, como sítios públicos onde se paga bilhete e há um desconto quem apresenta o passaporte. E, portanto, é uma maneira como nós estamos a trabalhar, saltando esses muros. E, portanto, mais uma vez repito, é uma rede informal, composta de pessoas de diferentes instituições e que estão lá a representar sítios. A rede é de adesão voluntária, mas fica aqui o desafio para a doutora Teresa e o convite, abusivamente feito por mim, que sou um dos membros do grupo de trabalho e vou fazer isto sem qualquer pergunta aos outros membros, para integrar a rede, se quiser. Muito gosto, também fazemos parte da rede de gerentes históricos e tem sido muito interessante e penso que é estimulante também o intercâmbio com os outros jardins e com os outros museus também vai ser, com certeza. Eu não sei se posso agora, exato, aquilo que bom, já temos muito poucos minutos, e só em forma de resumo, eu acho que o Douro precisa de múltiplas revoluções, a começar por uma de mentalidades, mas isso é uma constatação que perpassou muitas das intervenções antes de mim, porque o turismo de facto não é uma coisa isolada e o facto de nós termos esta dificuldade cultural que tem a ver com aquilo que eu chamo de déficit de pensamento território, que precisamente é o território, ou seja, é uma coisa absolutamente eclética, com atores de uma enorme diversidade, não são apenas aqueles que se organizam em redes por serem semelhantes, é uma coisa que tem... O que nós precisamos é de uma rede de coisas completamente ecléticas para fazer funcionar aquilo que é um território. É essa um pouco a minha visão e a partir daí, claro, as questões de inclusão, de inclusão social e de coesão são fundamentais, porque são em cima dessas que nós conseguimos construir o resto. Bom, haveria muito para conversar agora, mas acho que já ultrapassámos 1 minuto. Sim, muito obrigado, Teresa, mas eu não posso deixar também de dar voz a duas pessoas que aqui se manifestaram por escrito, e um em particular. Eu acho que isto é muito importante. Eu sou um jovem pertencendo ao grupo de pessoas que está fora do Douro, mas que pretende regressar. Desde já, bem haja por isso. Tenho as minhas origens e raízes no coração do Douro, por isso pergunto, o que é que um jovem pode esperar neste momento de oferta profissional nesta região? Que expectativas concretas existem para o futuro? Eu acho que nós não temos grandes condições aqui de responder em concreto, mas este é que é o desafio. Eu acho que o desafio dos empreendedores, o desafio dos privados, o desafio do público é precisamente criar razões, isto foi falado antes, criar razões para que os jovens que estão na região e aqueles que saíram e que pretendem regressar, que eu espero que sejam a maior parte, que possam ter condições para o fazer. Eu gostaria que a economia da vinha e do vinho permitisse isso. Eu tenho referido este aspecto em outros fóruns. A região do Mercado do Douro vendeu 560 milhões de euros aproximadamente de vinhos, DOC e Porto no ano passado. Temos uma região que é cerca de 25% maior que a região de Champagne, e mesmo assim Champagne, que é 25% ou aproximadamente 25% menor, ao invés dos nossos 560 milhões de euros, faturou mais de 4.500 milhões de euros, ou seja, mais de 8 vezes aquilo que a região de Mercado do Douro conseguiu faturar. E evidentemente eles têm algumas dezenas ou algumas centenas de anos à nossa frente, mas este caminho pode ser percorrido. Eu vejo que a forma
não é, e disse isto há 2 ou 3 dias atrás, a forma não é ir buscar um pouquinho da fatia do bolo do meu vizinho, mas fazer crescer este bolo, de maneira a que a riqueza que nós possamos capturar enquanto proposta de valor no setor dos vinhos possa ser mais repartida e melhor repartida entre os vários atores da cadeia de valor. Não sei se isto pode suscitar algum comentário dos meus colegas. Há uma outra questão também que me parece muito importante abordar e que esta tem mais a ver com a Liga, é qual é a visão dos convidados sobre o desenvolvimento de grandes projetos que transformam de forma irreversível a paisagem, como por exemplo a barragem do Tua ou a notícia da autorização de prospecção de minerais, por exemplo lítio no território de património. Bem, esta é uma questão da maior importância. O Douro Património Mundial não é um museu, não é um sítio em que nós possamos à noite chegar e fechar a porta e apagar a luz e garantir que ninguém toca, pelo contrário, e ele é património mundial porque resulta desta conjugação feliz do trabalho do homem e da natureza e tem que continuar a gerar riqueza. Portanto, a questão pergunta-se, mas se faz sentido, se há lítio na região do Mercado de Douro, por que não explorá-lo e por que não pô-lo ao serviço das comunidades no sentido digamos, de gerar mais valor e de criar mais valor. Não é essa naturalmente a perspectiva da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial. Nós acreditamos, eu pessoalmente não conheço nenhuma zona produtora, nenhuma mina a céu aberto no mundo que seja uma região rica, não conheço, já estive em vários sítios, na Austrália por exemplo, e o dinheiro não fica nesses sítios, fica nas capitais, em Nova Iorque e em Sydney e noutros sítios. Portanto, não conheço nenhuma região que seja rica, que seja produtora deste tipo de minérios, e acho que é absolutamente incompatível uma exploração a céu aberto como é do lítio com continuamos a ser património mundial. Portanto, dependendo da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, e já o fizemos, já o expusemos ao governo português, já o expusemos às autoridades regionais. Eu próprio tomei a iniciativa de expor à empresa que solicitou esta concessão na Austrália, perguntei-lhes como é que é possível fazer conciliar uma visão de sustentabilidade que eles dizem que têm com um pedido de exploração numa zona que é património mundial. Até esta data não obtive resposta, mas uma coisa é certa e que podem continuar a contar com a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, no sentido de garantir que, estando alerta, iremos levantar estas questões, iremos até ao limite das nossas forças tentar pugnar por aquilo que é o objeto da nossa Liga e do nosso projeto. Eu não sei se algum dos meus colegas pretende dizer alguma coisa no final. Eu peço desculpa de ter tomado alguns minutos a mais e tomar um tempo que devia ser dos palestrantes e dos oradores, mas se pretenderem dizer alguma coisa, muito rapidamente para não esbaçar mais. Eu gostava só de dizer que em relação a essa matéria que falou sobre o lítio, nós ICOMOS produzimos uma avaliação e um texto sobre essa matéria. Digamos que fomos a primeira entidade em Portugal que se pronunciou sobre essa matéria. Nós não somos uma entidade mediática, portanto fizemos o que tínhamos a fazer, fizemos uma avaliação técnica e científica desse projeto e enviamos o nosso comunicado e o nosso texto às entidades competentes, a saber, a Comissão Nacional da Unesco, a Sra. Ministra da Cultura e ao Sr. Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Devo dizer que tivemos uma resposta do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, não tivemos resposta até hoje nem da Comissão Nacional da Unesco, nem da Sra. Ministra da Cultura. O texto que fizemos está no nosso site e pode ser consultado. Muito bem. Já agora também sobre essa questão, eu, Luís Pedro Martins, sou completamente contra. Enquanto Presidente da entidade, espero também que a mesma o venha a ser, uma vez que ela é composta por 86 municípios que fazem parte da sua Assembleia Geral, mas é uma questão que temos vindo a conversar e julgo que será relativamente pacífico encontrar aqui também unanimidade. Gostava de só dar mais uma nota para aquele jovem que escreveu. O turismo tem sido, de facto, uma ferramenta que tem permitido a que muitos dos jovens se fixem na região. Não estou a falar só no Douro, mas também em Trás-os-Montes e no Minho. Nós temos cruzado constantemente, ainda hoje, com projetos que têm nascido por jovens que viviam na terra
e que regressaram à terra, e outros que se conseguiram emprego. Por exemplo, ainda há pouco estive num restaurante em Lamego, e um jovem chefe de cozinha que conseguiu abrir lá o seu restaurante, e o turismo permitiu-lhe ficar, e depois foi contratando também gente da terra. Esta dificuldade que nós estamos a passar, que seja vista como uma dificuldade que eu acredito, apesar de ser otimista, não sou um otimista irritante, mas sou otimista, eu julgo que isto vai passar e nós vamos voltar a ter aqui números interessantes. Há projetos que tivemos que deixar cair no Douro, como foi o caso, e dou outro exemplo, como é que se ajuda a promover, elevando um pouco a fasquia. Nós apoiámos o Wine Music Valley, mas só o apoiámos com uma condição, para que ele não fosse um festival igual a todos os outros que se faziam no território, de cerveja e tudo e mais alguma coisa. E a nossa única condição foi que fosse um festival realizado em tempo de vendimas, a única bebida permitida era o vinho do Porto e os vinhos do Douro, e que, de preferência, se conseguisse fazer também a experiência da pisa do vinho, mas essa não foi possível. No entanto, foi um festival que teve um sucesso incrível, ultrapassou fronteiras, e hoje o filme do turismo de Portugal tem as imagens do Wine Music Valley, conseguiu juntar 84 produtores. E é por aqui que vamos continuando a caminhar. Mas o turismo poderá ser também aqui uma ajuda para conseguir fixar jovens. No entanto, é preciso também que os senhores empresários, se querem elevar a fasquia e se querem atrair estes mercados de longa distância, que são mercados normalmente com maior poder de compra, mas também com um grau de exigência muito maior, o seu grau de satisfação é muito mais elevado, ou seja, essas empresas ligadas ao turismo têm que ter bons recursos humanos. Mas para isso, e termino desta forma, é preciso também pagar em condições para que os nossos bons recursos humanos que são formados nas escolas, quer politécnicos, quer universidade, não vão fugir para a Espanha, onde são, de facto, muito melhor pagos do que cá. Muito bem, muito obrigado. Eu não sei se o professor Gaspar Martins ou a doutora Teresa teriam algo a dizer em 10 segundos cada um. Eu em 10 segundos só queria lembrar o papel da cultura, não só no fomento do espírito de comunidade, e a partir do qual eu penso que o Douro podia beneficiar muito com isso, o papel da cultura e dos setores criativos. Cultura e criatividade, penso que são motores de inovação, são motores de coesão, são motores de inclusão social e são motores também para o turismo, e são áreas que eu não vejo suficientemente incentivadas neste momento e sobretudo neste momento difícil. Penso que seria uma boa forma de retomarmos esta dinâmica aqui no Douro. Muito bem, professor Gaspar Martins Pereira, no seu silêncio posso concluir que poderemos dar os trabalhos por encerrados? Muito bem, eu queria agradecer aos oradores, muito, foram apresentações excepcionais, de pessoas excepcionais, verdadeiramente excepcionais, de atores muito relevantes para a região. Muito obrigado pela vossa paciência, pelo vosso tempo. Eu fiquei encantado, e peço desculpa de falar em causa própria, mas fiquei encantado com as apresentações, com os conteúdos, com a diversidade de ideias, e espero que pouco a pouco, grão a grão, nós estejamos a construir um futuro melhor para a região do Mercado do Douro, para o Douro, que é aquilo que seguramente todos aqui que estão presentes desejam. Portanto, muito obrigado a todos, tenham um bom dia e peço desculpa por estes 13 minutos de atraso relativamente ao horário inicialmente estabelecido. Até breve então e obrigado. Boa tarde a todos. A todos, boa tarde. Muito obrigado.